Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Começando comigo, Fausto Oliveira, mais um Desenve Notícias, a segunda edição de hoje, quarta-feira, 14 de abril, em que eu vou tratar de um assunto que mostra como o Brasil está aprofundando a sua opção de política econômica suicida e autodepredatória. Lá nos Estados Unidos, que é um país que sabe cuidar de si, aplica políticas de desenvolvimento a seu próprio favor, tem uma macroeconomia que, claro, eles são privilegiados, mas ainda assim é uma macroeconomia que não é a que eles determinam que se aplique no restante do mundo. Muito bem, lá nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden, depois de anunciar trilhões e mais trilhões em investimento público e uma porção de coisas, saiu-se com o seguinte: reuniu uma porção de grandes diretores de empresas, tanto do setor automotivo como do setor de semicondutores, para tratar do grande problema que está acontecendo, que está paralisando linhas de produção por lá, principalmente na área de automóveis e caminhões leves, que é a falta de microchips. Hoje no mundo tem uma grande crise acontecendo de falta de microchip. Microchip é um negócio difícil de produzir, não é qualquer lugar que produz. Quem produz se dá muito bem, né? É um produto da fronteira tecnológica, é algo que tem altíssimo valor e altíssima demanda. E por que está havendo a grande crise do microchip no mundo? Ora, a pandemia, sempre ela, né, está interferindo em todos os processos econômicos, a pandemia colocou muita gente para trabalhar remotamente, exigiu demais das capacidades eletrônicas, né, tanto dos equipamentos existentes quanto daqueles que estão sendo feitos, e exerceu sobre o mercado, né, de aparelhos, de aparatos digitais, uma demanda muito maior. Aumentou a demanda por laptops, por celulares, tablets, etc. Então, os poucos fabricantes mundiais de microchips viram a sua demanda aquecida e toda ela concentrada neste segmento. Acontece que existe uma série de outros segmentos industriais que dependem de microchip hoje para poder produzir. Por exemplo, o setor automotivo. O setor automotivo hoje não coloca um carro, um caminhão na rua que não seja todo conectado. E essa conexão, claro, roda a partir na verdade, vários microchips que vão instalados dentro do veículo para realizar as funções que tem que realizar lá dentro. Por exemplo, todo aquele sistema de navegação eletrônica, etc. Vocês sabem muito bem, melhor do que eu. Muito bem, ele convocou, o Joe Biden, uma reunião com os diretores dessas grandes companhias todas. Aí estava a Stellantis, que é a nova, né, parent company da Chrysler, não é verdade? E daquela outra lá, o cara da GM, o cara da Ford, né, e o cara da Intel também, e várias outras companhias aí também importantes. Depois aí tem o CEO da Google, por exemplo, o CEO tem várias outras aí, da Taiwan, né, da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a TSMC, famosa fabricante de semicondutores taiwanesa, a AT&T, a Samsung, enfim, estava toda essa patota na Casa Branca. Ele anunciou, portanto, o seguinte, que o governo americano, como parte do plano de infraestrutura, dedicará 50 bilhões de dólares para ampliar, melhorar e aumentar a capacidade produtiva de microchips dentro dos Estados Unidos. Ele está, naturalmente, preocupado com a independência do seu país, neste que é um insumo fundamental para uma série de setores econômicos. Uma série de setores econômicos, sem o qual grande parte da economia do nosso tempo paralisa. Simplesmente para de caminhar, para de produzir. Ora, faz todo sentido o que ele está fazendo, você não concorda? O que são 50 bilhões de dólares para a manutenção do restante da sua economia toda em condições de funcionar? Não é nada. É óbvio que o setor merece esse investimento. É óbvio também que todas as empresas participantes desse cluster, tanto as ofertantes do microchip como as demandantes do chip, têm maior interesse nesse investimento público e vão, naturalmente, utilizar esse investimento público para dar a resposta que a sociedade merece, ou seja, aumentar a produção, melhorar a produção, estabelecer cadeias mais seguras, que não fiquem à mercê de eventos como pandemia, como sobredemandas em outros lugares do mundo, etc. E o resultado já começou a aparecer. Quando o presidente lá fala, as pessoas baixam a orelha e
CEO da Intel, por exemplo, já falou que já vai se mexer para botar, modificar uma planta que eles têm lá não sei aonde, para iniciar a produção aumentada de microchips dentro dos Estados Unidos. Pois muito bem. Parabéns para eles, como sempre, mas e no Brasil? O que nos compete é falar sobre o Brasil? No Brasil, vocês já devem saber, se você acompanha a Revolução Industrial Brasileira, já sabe o que eu vou dizer agora. O Brasil tem uma das poucas fabricantes mundiais de microchips. Eu sei que a Seitec não é uma fabricante de chips de primeira linha. Primeira linha eu digo não em termos de qualidade, mas de primeira linha em termos de aplicação. Não são chips que podem ser utilizados, por exemplo, em tablets ou em computadores, mas são chips que podem ser usados em automóveis. São chips que podem ser usados na identificação de automóveis, no controle de acesso e entrada e saída de pessoas, de veículos, de mercadorias por lugares. São chips que permitem a identificação e a rastreabilidade de produtos. São chips, portanto, muito úteis, muito aplicáveis. Não à toa foram premiados já no mercado internacional, não à toa já estão em larga utilização e não à toa até patente internacional com a Pirelli para digitalização dos pneus Pirelli, o chip da Seitec já tinha processo em andamento. Só que diferente do governo dos Estados Unidos, onde Joe Biden investe dinheiro público pesado, 50 bi logo de cara, para aumentar a produção nacional de microchips, aqui a Seitec está em vias de ser extinta pelo governo, que é o dono da Seitec. Sob um argumento economicista raso, rasteiro, pedestre, ruim, insuficiente, pífio, criminoso, de que ela dá prejuízo. E eu já cansei de contar a história aqui, mas vou contar de novo. Ela dá prejuízo simplesmente porque ela foi montada pelo governo brasileiro lá no final da primeira década para atender a demanda, a encomenda tecnológica corretamente colocada para a produção do chip do passaporte. Só que quando a Polícia Federal foi finalmente fazer a compra do chip do passaporte, resolveu comprar de uma empresa italiana. Os autoimperialismos do Brasil. E aí a Seitec viu-se com as calças na mão e foi ao mercado. Hoje ela vende no mercado. Acontece que ela ainda não amortizou todo o investimento que foi feito nela. E apesar disso, ela já opera com receitas significativas e mais 1 ou 2 anos ela passa para lucro. Tudo isso são dados públicos, estão colocados. Mas acontece que hoje temos uma equipe econômica imediatista, que não tem nenhuma visão estratégica, que sequer consegue perceber o valor de termos um ponto de contato com a fronteira tecnológica que pode nos levar a ocupar espaços muito nobres e muito ricos na economia do futuro. Não, eles veem apenas folhas de balancete. Deu prejuízo, fecha, deu lucro, fica. E aí, por causa disso, por causa desse raciocínio imediatista, que é completamente contrário ao que os Estados Unidos do Joe Biden estão fazendo, nós corremos o risco de jogar fora um investimento público numa formação de capacidade que o mundo inteiro deseja ter. Porque o mundo inteiro precisa. E o mundo inteiro sabe que o mundo inteiro demanda aquilo que a Seitec pode fazer. Agora vocês me digam, que sentido tem isto? Nenhum. Absolutamente nenhum. O único sentido que eu consigo perceber em extinguir a Seitec é um governo de corte neoliberal na economia, que está a serviço de interesses que vocês digam lá quais são, eu prefiro nem acusar, e que consegue promover esse suicídio econômico, que é retirar o país talvez o único ponto de contato com a fronteira tecnológica contemporânea que nós temos. Enquanto isso, nos Estados Unidos, que eles dizem admirar, as políticas desenvolvimentistas estão sendo aplicadas à larga, inclusive para reduzir a dependência das companhias americanas dos chips importados de Taiwan e da Coreia. Pois aí você vê, quem tem amor pela sua independência, o que faz, e quem tem desprezo pela sua independência, o que faz? 2 pesos e 2 medidas. E tudo isso, tá, gente, colocado dentro do marco do plano de infraestrutura do Joe Biden. Porque microchip também é infraestrutura. Sem microchip, como ele vai fazer as smart cities? Como ele vai fazer os smart roads? Como ele vai fazer
os carros inteligentes, o automobilístico elétrico inteligente, os caminhões autônomos. Como vai ser feito tudo isso sem chips? Chip é o coração da economia do futuro. Chip é um produto industrial que é o coração da economia do futuro. E o Brasil sabe fazer. Está aprendendo a fazer cada vez melhor. E aí, você, sendo presidente do Brasil, deixaria extinguir a CEITEC? Você pode até ter votado no presidente do Brasil, mas você acha correto que ele extinga a CEITEC, que ele termine com isso? Então, se você não acha correto, faça alguma coisa. É o convite que eu te faço. Obrigado por me assistir. Desenho Notícias volta amanhã. Um abraço.